26 de março de 1949. Moscou, 23 horas e 47 minutos. O silêncio nos corredores do Kremlin é interrompido apenas pelo som rítmico de botas militares sobre o mármore. Em uma mesa de carvalho maciço, sob a luz amarelada de uma luminária de metal, um único documento é depositado. Ele carrega o selo púrpura do Conselho de Ministros da URSS. 3 linhas de texto datilografado, secas e desprovidas de qualquer adjetivo, autorizam a construção de uma instalação com um nome deliberadamente genérico. Fábrica de Construção de Máquinas Transeuro, número 1252/443. Não há coordenadas geográficas. Não há menção a cidades próximas. Não há explicação sobre o propósito da obra. O documento apenas aponta para um ponto cego no mapa. 15 km a noroeste de Tomsk, no coração profundo da natureza selvagem da Sibéria. Aquelas 3 linhas selaram o destino de milhares de homens e alteraram o equilíbrio do poder do planeta. Em poucas semanas, o que antes era uma densa floresta intocada tornou-se o palco de uma das maiores e mais brutais operações de engenharia da história. Milhares de trabalhadores, uma mistura tensa de batalhões militares de construção e prisioneiros do sistema Gulag, começaram a se mover em direção às margens congeladas do rio Tom. Eles não levavam escavadeiras hidráulicas ou perfuratrizes pneumáticas. Eles levavam pás, picaretas e serras manuais. O ar que respiravam transformava-se instantaneamente em névoa. A temperatura despencava para menos 40 graus Celsius. Sob suas botas, o solo não era terra, era permafrost. Uma mistura de solo e gelo com a dureza do ferro. Não havia estradas pavimentadas, não havia máquinas pesadas disponíveis para o trabalho crítico e, acima de tudo, não havia precedente. Eles deveriam construir, do zero, no ambiente mais hostil da Terra, um complexo de reatores nucleares totalmente funcional. O problema central era de uma escala quase incompreensível para a época. Os engenheiros soviéticos receberam a missão de escavar o edifício do reator para a instalação I-1. Este não era um armazém comum. A estrutura exigia uma fundação que se estendia tão profundamente no subsolo que o volume era comparável ao de enterrar um edifício de 30 andares abaixo da superfície. Apenas para a casca de concreto inicial era necessário remover 3.000 metros cúbicos de solo congelado. Na logística moderna, isso seriam centenas de viagens de caminhões basculantes. Em 1949, na Sibéria, isso significava 3.000 metros cúbicos removidos inteiramente à mão, centímetro por centímetro, por homens cujo vigor físico era a única fonte de energia disponível. Para entender a urgência desesperada que impulsionava esse projeto, precisamos olhar para o contexto global. Em 29 de agosto de 1949, a União Soviética detonou seu primeiro dispositivo nuclear no polígono de Semipalatinsk, no Cazaquistão. Os americanos apelidaram o teste de Joe-1. Em Washington, os analistas da CIA, que previam que os soviéticos estavam a anos de distância da bomba, mergulharam em um silêncio atordoado. A Guerra Fria mudou de forma da noite para o dia. Para Joseph Stalin, o teste foi um triunfo, mas também um lembrete perigoso da sua vulnerabilidade. Os Estados Unidos já possuíam centenas de bombas e as fabricavam em ritmo industrial. A resposta de Stalin foi simples e brutal: acelerar. Lavrenti Beria, o temido chefe da polícia secreta e diretor do programa nuclear, sabia que um único local de produção de plutónio, o complexo Mayak nos Montes Urais, era um alvo fácil. Um único bombardeio americano poderia decapitar todo o programa atômico soviético. A solução era a dispersão geográfica. Era preciso construir um segundo complexo, mais profundo, mais isolado e completamente invisível. Tomsk foi escolhido por 3 fatores técnicos. O rio Tom fornecia água abundante para resfriar os núcleos. A taiga siberiana oferecia uma cobertura natural contra o reconhecimento aéreo e a infraestrutura ferroviária existente em Tomsk permitia, ainda que precariamente, o transporte de materiais. A instalação recebeu a designação Combinat 816. Para o mundo exterior, ela simplesmente não existia. A cidade que começava a crescer em torno dos reatores não constaria em nenhum mapa, não teria nome oficial e não seria mencionada em nenhum censo por mais de 40 anos. Se você nascesse lá, sua certidão de nascimento diria apenas Tomsk 7,
um código postal para um lugar que era, tecnicamente, um fantasma geográfico. Mas sob o gelo e o segredo, a engenharia russa estava prestes a enfrentar o permafrost em uma batalha onde a física nuclear era o menor dos problemas. A fundação de Tomsk-7 não foi apenas um exercício de arquitetura, foi uma guerra de atrito contra as leis da termodinâmica. O subsolo siberiano em 1949 era um território desconhecido para a engenharia de precisão. O permafrost não é simplesmente solo congelado, é um material compósito instável. Quando está frio, possui a resistência à compressão do concreto de alto desempenho, mas no momento em que o calor humano, a fricção das ferramentas ou a radiação residual o tocam, ele se transforma em uma lama movediça e imprevisível. Os engenheiros da Rimstroy, a organização de construção especializada, enfrentavam um paradoxo. Para construir a base do reator I-1, eles precisavam penetrar em uma camada que rejeitava qualquer ferramenta manual. O som predominante no canteiro de obras não era o de motores, mas o tinir metálico e seco de milhares de picaretas batendo contra o solo que parecia ser feito de ferro fundido. Cada metro cúbico de terra removido era uma vitória técnica. À medida que a escavação avançava para as profundezas equivalentes a um prédio de 30 andares, o frio tornava-se um inimigo logístico. A menos 40 graus Celsius, o aço comum sofre uma transição de ductilidade para fragilidade. As ferramentas de escavação começavam a estilhaçar como vidro sob o impacto. A solução dos engenheiros foi rudimentar e perigosa. Fogueiras controladas e aquecedores a carvão eram usados para amolecer o solo durante a noite, para que as equipes de prisioneiros e soldados pudessem cavar alguns centímetros durante o dia. Este ciclo repetitivo, operado sob a vigilância constante de guardas armados e cronometristas de Béria, era a única maneira de avançar. Não havia espaço para erros. Um atraso no cronograma de escavação não resultava em multas contratuais, mas em relatórios para o Ministério de Assuntos Internos, MVD, que poderiam custar a vida dos supervisores. Assim que a cavidade colossal foi aberta, surgiu o segundo pesadelo de engenharia, o concreto. Para estabilizar a fundação do reator, eram necessários milhares de metros cúbicos de concreto de alta densidade, mas o concreto é uma mistura química que depende da hidratação, um processo exotérmico que é interrompido se a água na mistura congelar antes da cura. Se o concreto congelasse a menos 30 graus Celsius, ele se tornaria estruturalmente inútil, desenvolvendo microfissuras que, sob o peso de um reator de milhares de toneladas, levariam a um colapso catastrófico. Para resolver isso, os engenheiros soviéticos criaram teplushkas, enormes tendas de isolamento aquecidas por vapor, que cobriam seções inteiras do canteiro de obras. Dentro dessas tendas, o ambiente era mantido artificialmente quente, enquanto o concreto era vertido. A água para a mistura era pré-aquecida e aditivos químicos experimentais eram testados para baixar o ponto de congelamento, muitas vezes em tempo real, sem testes de laboratório prolongados. Era engenharia de fronteira, onde a intuição e a coragem técnica substituíam os manuais que ainda não haviam sido escritos. Enquanto a casca externa subia, o coração técnico do complexo começava a ser montado. No centro dessa operação estava Nikolai Antonovich Dolejal, um engenheiro de precisão quase obsessiva. Dolejal não era um físico nuclear teórico, ele era um mestre de sistemas térmicos. Sua tarefa era projetar o próprio reator, uma máquina de escala industrial capaz de operar continuamente por décadas sob o estresse térmico mais extremo já gerado pelo homem. O design que ele refinou para Tomsk-7 era baseado em uma matriz de grafite. Imagine um bloco massivo de grafite de pureza nuclear, com dimensões aproximadas de 12 metros de largura por 13 de altura. Este bloco não era sólido, ele era perfurado por exatamente 2.711 canais verticais. Cada um desses canais era uma artéria vital. Eles precisavam ser revestidos com alumínio de alta pureza e carregados com slugs, pastilhas de urânio. Quando o reator entrava em operação, a fissão do urânio gerava uma energia térmica colossal. O licenciamento de projeto previa uma potência térmica de 1.600 megawatts.
Para se ter uma ideia, cada pastilha individual de urânio gerava cerca de 10 kW de calor, o equivalente a 5 aquecedores domésticos potentes concentrados em um cilindro metálico de poucos centímetros. Se o calor de todos os 2.711 canais não fosse removido instantaneamente, o grafite atingiria temperaturas de ignição e o núcleo derreteria, criando um desastre que tornaria a região da Sibéria inabitável. A solução de resfriamento era uma obra-prima de engenharia hidráulica e um pesadelo de manutenção. Os engenheiros desenharam um sistema onde a água do rio Tom era bombeada através de uma canalização complexa, passando pelo estreito espaço anular entre o combustível de urânio e a parede do canal de alumínio. O volume de água necessário era astronómico. Cada canal individual exigia 7 metros cúbicos de água por hora. No total, o sistema de bombeamento precisava mover milhares de toneladas de água por hora sem interrupção. Para garantir isso, foi construído um canal dedicado, ligando o rio diretamente ao complexo. No inverno siberiano, as bombas tinham que lidar com a formação de gelo e a diminuição do fluxo do rio, exigindo entradas de água submersas profundamente abaixo da linha de congelamento e sistemas de aquecimento para evitar que as tubulações de entrada se tornassem bloqueadas por cristais de gelo. Dentro do edifício do reator, a complexidade atingia o ápice. Foram instalados aproximadamente 140 km de tubos de medição de pequeno diâmetro. Estes tubos de pulso conectavam cada um dos milhares de canais a um painel central de monitoramento, permitindo que os operadores medissem a pressão e a temperatura de cada seção do núcleo em tempo real. Cada junção, cada solda nesses 140 km de tubulação precisava ser perfeitamente selada. Um único vazamento de água radioativa ou uma queda de pressão não detectada poderia levar ao que os técnicos chamavam de pegar o bode, lovit kozla. Esse era o gíria local para o derretimento catastrófico de um canal, onde o urânio e o alumínio se fundiam em uma massa de dureza comparável ao diamante, selando o canal para sempre e tornando-o impossível de reparar sem ferramentas de perfuração especializadas, que na época mal existiam. O elemento humano nesta fase era de uma tensão insuportável. Os engenheiros e trabalhadores operavam sob a sombra de Béria. O progresso era reportado diariamente a Moscou. Erros técnicos eram frequentemente interpretados como sabotagem. Se um compressor falhasse devido ao frio extremo, o engenheiro responsável tinha que provar que não era um agente infiltrado, tentando atrasar o programa atômico. Essa pressão criou uma cultura de inovação desesperada. Quando as peças de reposição não chegavam ou o equipamento padrão falhava, as equipes de Tomsk-7 inventavam suas próprias ferramentas, adaptavam motores de tanques para movimentar bombas e redesenhavam válvulas no local. Eles estavam construindo o futuro nuclear da União Soviética com a força bruta do passado czarista, usando picaretas para abrir caminho para a era atômica. A cidade de Seversk começou a surgir em torno dessas fundações, um aglomerado de blocos de apartamentos cinzentos e cercas de arame farpado, abrigando uma elite científica que vivia em gaiolas de ouro, conscientes de que o calor que aqueceria suas casas no futuro viria do mesmo processo que criava as bombas para o apocalipse. Em 1955, o silêncio da taiga siberiana foi definitivamente substituído pelo zumbido constante das bombas de alta pressão. O reator Um-1, o primeiro do complexo Tomsk-7, alcançou a criticidade e começou a irradiar combustível de urânio para produzir o plutônio que alimentaria o arsenal nuclear soviético. Mas o que começou como uma instalação puramente militar estava prestes a sofrer uma mutação técnica que definiria a vida e a sobrevivência de centenas de milhares de pessoas por décadas. Entre 1961 e 1965, o complexo expandiu-se com a entrada em operação da série AD de reatores. Foi aqui que os engenheiros soviéticos tomaram uma decisão de design que era, ao mesmo tempo, um golpe de gênio de eficiência térmica e uma armadilha logística para o futuro. Eles projetaram as unidades ADE-3, ADE-4 e ADE-5 como máquinas de propósito duplo. Esses novos reatores não apenas produziam plutônio, eles foram equipados com trocadores de calor secundários massivos para capturar a energia térmica residual do processo de fissão. Em vez de simplesmente descartar o calor no rio Tom, os engenheiros canalizaram essa energia para o sistema de aquecimento distrital. A engenharia por trás disso era de uma complexidade brutal.
Para evitar a contaminação radioativa do suprimento de água civil, foi necessário construir um sistema de 3 circuitos independentes. O circuito primário, altamente radioativo, circulava diretamente pelo núcleo de grafite a pressões extremas. Este circuito transferia seu calor para um circuito secundário através de trocadores de calor de aço inoxidável com paredes reforçadas. Por fim, esse calor era passado para um terceiro circuito, que transportava água quente por quilómetros de tubulações isoladas até os radiadores dos apartamentos na cidade de Seversk e, eventualmente, até a vizinha Tomsk. Pela primeira vez na história, uma cidade inteira de 100 mil habitantes dependia termicamente da fabricação de bombas atômicas para não congelar no inverno siberiano. Enquanto a tecnologia avançava, a cidade fantasma de Tomsk-7 atingia seu ápice de sofisticação e isolamento. A engenharia do segredo era tão meticulosa quanto a do núcleo do reator. O perímetro urbano era cercado por nada menos que 5 fileiras consecutivas de cercas de arame farpado, patrulhadas por unidades de elite do MVD. Torres de vigia equipadas com holofotes e ninhos de metralhadoras garantiam que ninguém entrasse ou saísse sem autorização explícita. O documento central da vida cotidiana era o Propusk, o passe interno. Esquecê-lo em casa não era um incômodo menor, era um incidente de segurança que resultava em horas de interrogatório em postos de controle militares. Para o governo em Moscou, Seversk era uma caixa preta produtiva. Para os moradores, era uma gaiola de ouro. Devido à natureza crítica do seu trabalho, os cientistas e técnicos tinham acesso a luxos inimagináveis no resto da URSS. Carne fresca, frutas tropicais importadas, roupas de qualidade superior e apartamentos espaçosos. Mas o preço era a exclusão total da geografia mundial. Tomsk-7 não aparecia em mapas, não tinha horários de ônibus públicos e seus cidadãos eram instruídos a dizer, em viagens raras, que viviam em uma zona rural remota. Dentro das salas de controle, a rotina era marcada pela tensão técnica constante. Os operadores monitoravam os 140 km de tubulações de medição, cientes de que o design dos reatores soviéticos daquela época, o precursor do infame RBMK, possuía um coeficiente de vazio positivo. Em termos leigos, se a água de resfriamento começasse a ferver ou se perdesse pressão, a potência do reator aumentaria em vez de diminuir, criando um ciclo de retroalimentação perigoso que poderia levar a uma explosão de vapor. A manutenção desses canais era um trabalho de precisão cirúrgica em escala industrial. Foi nesse ambiente que se consolidou o medo do BOD, Kozla. Quando um canal de combustível superaquecia devido a um bloqueio microscópico no fluxo de água, as pastilhas de urânio e o revestimento de alumínio derretiam-se em uma liga indestrutível que selava o canal de grafite. Limpar um bode exigia que equipes de manutenção usassem perfuratrizes robóticas pesadas e blindadas, operadas remotamente por periscópios, para moer a massa metálica radioativa sem danificar o bloco de grafite circundante. Ao final da vida útil do reator ADE2, cerca de 200 dos seus mais de 2.000 canais haviam sido permanentemente perdidos para esses incidentes, deixando cicatrizes térmicas no coração da máquina. O aspecto mais surreal da vida em Tomsk-7 era a normalização do invisível. Relógios públicos na praça central de Seversk não mostravam apenas as horas e a temperatura de menos 30 graus Celsius. Eles exibiam, em LEDs vermelhos brilhantes, os níveis atuais de radiação gama na atmosfera. Crianças nas escolas participavam de exercícios de defesa civil onde o uso de máscaras de gás e a evacuação para abrigos subterrâneos eram ensinados com a mesma naturalidade que a aritmética. Os prédios de apartamentos tinham placas de concreto indicando a distância exata até o refúgio antiatómico mais próximo. Havia uma psicologia coletiva de eleitos. Eles eram os guardiões do poder supremo da União Soviética, vivendo em uma utopia técnica cercada por cercas eletrificadas. Essa simbiose entre a vida civil e a produção de armas criou um ecossistema térmico único. Durante o inverno, as plumas de vapor que saíam das torres de resfriamento de Tomsk-7 eram os sinais vitais da cidade. Se os reatores parassem, o aquecimento cessava. Em um ambiente onde o congelamento ocorre em minutos, a operação dos reatores não era apenas uma questão de defesa nacional, era uma questão de vida ou morte biológica imediata para 100 mil pessoas. Os engenheiros haviam criado um sistema perfeito de eficiência energética, mas, ao fazê-lo, acorrentaram o destino da população civil à máquina de guerra. Ninguém, em 1965, poderia prever que a União Soviética deixaria de existir.
mas que o sistema de aquecimento de Tomsk-7 continuaria sendo um dos maiores desafios geopolíticos e de segurança nuclear do final do século XX. O triunfo da engenharia siberiana havia construído uma cidade que funcionava como um relógio, mas era um relógio cujo mecanismo de parada havia sido deliberadamente omitido do projeto. 26 de abril de 1986, às 1h23 da manhã, o mundo mudou em Chernobyl, mas em Tomsk-7 o choque foi técnico e existencial. Enquanto a nuvem radioativa se espalhava pela Europa, os engenheiros de Seversk olharam para seus próprios painéis de controle com um novo e terrível entendimento. Eles operavam reatores ADE, que compartilhavam o mesmo DNA perigoso do RBMK ucraniano, o moderador de grafite e o resfriamento por água. No entanto, as máquinas de Tomsk-7 eram em muitos aspectos ainda mais vulneráveis. Elas não possuíam o edifício de contenção reforçado que Chernobyl, ao menos formalmente, ostentava. Se um reator ADE sofresse uma explosão de vapor, nada separaria o núcleo em chamas da atmosfera siberiana. O coeficiente de vazio positivo, o fenômeno físico onde a perda de refrigerante aumenta a reatividade em vez de interrompê-la, era uma característica intrínseca do design de Dolejal. O que antes era visto como uma eficiência soviética tornou-se uma sentença de morte latente. A crise de segurança não era apenas teórica. Com o envelhecimento das unidades, um fenômeno físico obscuro começou a atormentar os engenheiros, o efeito Wigner. Dentro dos reatores, o bombardeio constante de nêutrons deslocava os átomos de carbono na rede cristalina do grafite. Esse processo acumulava energia potencial, como uma mola sendo comprimida por décadas. Se essa energia fosse liberada subitamente na forma de calor, poderia levar a uma ignição espontânea do grafite, similar ao desastre de Windscale na Grã-Bretanha em 1957. Além disso, o grafite estava inchando. Os blocos massivos que compunham o núcleo estavam expandindo fisicamente devido ao dano por radiação, o que distorcia os 2.711 canais de alumínio. Essa distorção tornava a inserção das barras de controle, o freio de emergência do reator, uma tarefa de alto risco. Às vezes, as barras encontravam resistência mecânica. Os operadores viviam em um estado de vigilância paranoica, sabendo que a máquina que aquecia suas famílias poderia, a qualquer momento, tornar-se um canhão térmico impossível de deter. Foi nesse cenário de exaustão técnica que a União Soviética entrou em colapso. Dezembro de 1991 trouxe o fim da bandeira vermelha no Kremlin, mas não o fim da física nuclear. Tomsk-7 foi finalmente renomeada para Seversk. O segredo de 40 anos foi quebrado e a cidade apareceu nos mapas, mas a realidade interna era de caos financeiro e infraestrutura em frangalhos. Em janeiro de 1992, o presidente Boris Yeltsin, sob intensa pressão dos Estados Unidos para desmantelar o complexo militar industrial, anunciou que a Rússia fecharia todos os seus reatores de produção de plutônio até o ano 2000. No papel, era uma vitória para a paz mundial. Na prática, era um pesadelo de engenharia sem solução aparente. O problema era a armadilha térmica. Os reatores ADE4 e ADE5 eram a única fonte de calor para os 100.000 habitantes de Seversk e forneciam uma parcela crítica da eletricidade para a metrópole de Tomsk. Se os reatores fossem desligados em janeiro para cumprir os tratados internacionais, a temperatura nos apartamentos cairia para menos 30 graus Celsius em questão de horas. Sem vapor para os sistemas de aquecimento distrital, os canos de água da cidade explodiriam, os hospitais parariam e uma crise humanitária de proporções épicas se instalaria. O plutónio, antes o objetivo principal, tornara-se agora um subproduto indesejado de uma gigantesca caldeira urbana. Os americanos queriam o plutónio parado. Os siberianos precisavam do calor para sobreviver. Eis que surge o impasse técnico mais fascinante do pós-Guerra Fria. Uma delegação de especialistas americanos e inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA, chegou a Seversk. O que encontraram foi uma instalação que desafiava a lógica ocidental. Eles viram os 140 km de tubulação de uma missão, muitos dos quais já mostravam sinais de corrosão avançada.
Eles viram as cicatrizes dos bodes, os canais fundidos e cimentados, e ficaram horrorizados com a falta de sistemas de resfriamento de emergência redundantes. O veredito técnico foi unânime. Esses reatores eram perigosos demais para continuar operando. Mas o veredito político era impossível. Eles não podiam ser desligados. Os engenheiros russos propuseram soluções desesperadas. A primeira foi a conversão de núcleo. A ideia era redesenhar o combustível para que o reator gerasse calor, mas não plutónio de grau militar. No entanto, isso exigia um enriquecimento de urânio que mudava toda a física de fluxo de nêutrons do reator, exigindo novas licenças de segurança que ninguém tinha coragem de assinar após Chernobyl. A segunda solução era a construção de usinas térmicas a gás ou carvão para substituir o calor nuclear. O custo estimado, 360 milhões de dólares para turbinas a gás ou até 1,4 bilhão de dólares para uma nova central nuclear moderna. No caos económico da Rússia dos anos 90, onde os salários dos próprios cientistas nucleares atrasavam meses, esses números eram pura fantasia. Enquanto diplomatas em Washington e Moscou discutiam valores, os homens de Seversk continuavam a batalha diária contra a entropia. A limpeza de um canal obstruído, o temido Kozla, tornou-se uma operação de precisão quase cirúrgica. Sem robótica avançada, os técnicos improvisavam ferramentas de perfuração de longo alcance, operadas através de blindagens de chumbo de 20 cm de espessura. Eles passavam horas monitorando o fluxo de água, sabendo que se o caudal em um único canal caísse abaixo dos 7 metros cúbicos por hora, a reação em cadeia térmica começaria. A rotina não era mais de triunfo comunista, mas de sobrevivência técnica. O complexo Tomsk 7, construído com picaretas no gelo em 1949, chegava ao final do século XX como um refém de sua própria engenhosidade, uma máquina de guerra que não podia parar de fabricar veneno porque, se parasse, mataria de frio as mesmas pessoas que a criaram. A tensão entre a segurança global e a sobrevivência local transformou Seversk no laboratório mais perigoso do planeta, onde cada inverno superado era um milagre de manutenção e cada barra de combustível extraída era um novo problema para o século XXI. O ano de 2003 marcou o início do fim para os gigantes de grafite de Seversk. Em um escritório em Washington, representantes do Departamento de Energia dos Estados Unidos e do Ministério da Federação Russa para a Energia Atómica, Minatom, assinaram um acordo de eliminação da produção de plutónio, PPRA. O documento era o reconhecimento final de que a armadilha térmica de Tomsk 7 não poderia ser resolvida apenas com retórica diplomática. O governo americano concordou em financiar a construção de infraestruturas de aquecimento alternativas, centrais a carvão e gás, para que a Sibéria pudesse finalmente desligar seus reatores da era Stalin sem condenar sua população ao congelamento. O custo final dessa transição superaria os 285 milhões de dólares apenas para a cidade de Seversk. Era o preço para desativar a última linha de produção de plutónio 239 da Guerra Fria. A engenharia do fechamento, entretanto, revelou-se tão complexa quanto a da construção original em 1949. Desligar um reator ADE5 não é como apagar uma luz. 50 anos de operação contínua haviam transformado o núcleo de grafite em uma bateria de energia de Wigner e radioatividade acumulada. O processo de desativação exigia uma redução gradual e milimétrica da potência térmica, monitorando cada um dos 2.711 canais para garantir que a remoção do combustível final de urânio não causasse um desequilíbrio de fluxo que pudesse levar a um superaquecimento localizado. No dia 5 de junho de 2008, às 14 horas, horário local, a ordem final foi dada. Os operadores na sala de controle do reator ADE5, homens que haviam passado décadas ouvindo o zumbido constante das bombas de resfriamento, pressionaram os interruptores que baixaram definitivamente as barras de controle. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Pela primeira vez em meio século, o coração de Tomsk 7 parou de bater. Mas a parada dos reatores foi apenas o prefácio de um desafio ambiental que ainda assombra a engenharia russa. O legado técnico de Tomsk 7 é medido em cúrias e isótopos de meia-vida longa. Durante décadas, o complexo químico siberiano utilizou uma técnica de gestão de resíduos que hoje pareceria uma heresia científica, mas que na época era considerada uma solução de engenharia geológica: a injeção profunda de resíduos radioativos líquidos.
Estima-se que mais de 120 milhões de QRE de resíduos de alta e média atividade tenham sido injetados em formações de arenito e argila entre 300 e 400 metros abaixo da superfície da Sibéria. Os engenheiros criaram um cemitério invisível sob os pés dos habitantes de Seversk, confiando que as camadas geológicas manteriam o material isolado do aquífero e do rio Tom por milénios. Monitorar o movimento subterrâneo dessa nuvem radioativa líquida é hoje a principal tarefa técnica da instalação, exigindo uma rede de centenas de postos de observação e modelos de fluxo de águas subterrâneas que operam no limite da capacidade computacional moderna. O impacto humano e social dessa engenharia de exceção permanece visível na estrutura de Seversk. Hoje, a cidade ainda detém o status de Zato, entidade administrativo-territorial fechada. As 5 fileiras de arame farpado originais podem ter sido reduzidas, mas o perímetro permanece militarizado. Mais de 100 mil pessoas continuam a viver dentro de uma área que tecnicamente requer passes de segurança para entrada. Seversk é um museu vivo de uma civilização técnica que priorizou a produção de armas e a sobrevivência coletiva sobre a transparência e a segurança individual. Os filhos e netos daqueles que cavaram as fundações de 30 andares com picaretas a menos 40 graus Celsius hoje operam usinas de enriquecimento de urânio e laboratórios de tratamento de combustível usado, mantendo viva a expertise russa em uma economia global que ainda depende, ironicamente, da energia nuclear. Ao analisarmos a história de Tomsk-7, a lição mais profunda não reside na física da fissão, mas na inércia das decisões de engenharia. Quando os projetistas decidiram em 1949 que o rio Tom seria a fonte de resfriamento e em 1961 que os reatores aqueceriam as casas da cidade, eles criaram uma interdependência técnica que sobreviveu à própria ideologia que a gerou. Eles provaram que é possível superar o solo de ferro do permafrost e a falta de maquinário pesado através da vontade bruta e da improvisação brilhante, mas também mostraram que as soluções de curto prazo em sistemas complexos criam dívidas técnicas que levam gerações para serem pagas. A fundação de Tomsk-7 foi cavada à mão, mas suas consequências foram moldadas pela mente. O complexo permanece como um monumento à engenhosidade humana, operando sob pressão máxima, um lugar onde o impossível foi alcançado através do sacrifício e do cálculo frio. A história do Correio número 5 nos lembra que a engenharia nunca é neutra. Ela carrega consigo o contexto político de sua criação e as necessidades térmicas de seu futuro. Seversk não é apenas uma coordenada no mapa da Sibéria. É um aviso técnico sobre o poder dos sistemas que não podem ser desligados e sobre a coragem dos homens que, diante do frio absoluto, decidiram construir um sol artificial para não congelar, sem saber que esse mesmo sol exigiria seu cuidado vigilante para sempre. A desativação de 2008 encerrou um capítulo da Guerra Fria, mas o monitoramento dos poços de injeção e a manutenção das estruturas de concreto enterradas continuarão por séculos. A engenharia de Tomsk-7 é, em última análise, um testemunho de que as maiores inovações muitas vezes nascem do desespero e que as soluções mais brilhantes de hoje podem se tornar as correntes de amanhã. Na Sibéria, onde o hálito ainda congela a menos 40 graus Celsius, o legado de Seversk continua a pulsar no subsolo. Um lembrete silencioso de que a técnica humana, uma vez liberada, tem uma vida própria que nenhum tratado ou fronteira pode conter. Se você buscar o local hoje, verá as chaminés das novas usinas a carvão ao lado dos antigos prédios dos reatores. É a imagem final de uma transição tecnológica que durou 60 anos, a substituição do átomo pelo carbono para resolver o mesmo problema de 1949, manter o frio